Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui em mais um vídeo sobre tabela periódica, né? Então, agora a gente vai falar sobre configuração eletrônica e tabela periódica. De certa forma, é uma continuidade daquela divisão que eu falei no vídeo sobre divisões da tabela periódica, né? Eu falei lá sobre a divisão em relação ao subnível mais energético. Então, tem tudo a ver com esse tema aqui, configuração eletrônica dentro da tabela periódica. Bora lá dar uma olhada então como é que funciona, tá? A localização de um elemento na tabela, então, ela está relacionada à sua configuração eletrônica, como a gente já viu, né? O subnível mais energético, ele cai em um determinado ponto da tabela periódica quando a gente faz a distribuição eletrônica. Então, toda vez que eu distribuo e coloco lá o último elétron no subnível S, ele vai estar numa determinada região da tabela periódica. A mesma coisa quando cai no P, no D e no F, tá? E como é que a gente consegue usar isso aí para localizar o elemento lá na tabela periódica, né? Será que dá para eu pegar a distribuição eletrônica de um elemento, ou de repente só o final dela, e sem somar os elétrons, eu ir lá e localizar ele na tabela periódica? Será que tem como? Tem, né? Basta que a gente preste atenção a esses dois itens aqui, ó. A camada de valência vai indicar o período, vai indicar a linha que o elemento está na tabela periódica. Como é que eu identifico a camada de valência? É o maior nível atingido pelo átomo, né? Então eu vou olhar aqueles números que antecedem as letras lá na distribuição eletrônica. Então, o maior deles vai indicar a minha camada de valência. O subnível mais energético indica a família. Então, aquele último que eu escrevi lá, né? S1, S2, P1, P2, P3, F14, por exemplo. A última coisa que eu escrevo na distribuição eletrônica é chamado de subnível mais energético. Então, eu vou usar ele para localizar lá na tabela periódica. E aqui fica um parêntese, né? Para isso dar certo, você tem que usar a regra. Tá? Você tem que distribuir fazer toda a distribuição como se fosse a regra. Porque há exceções. Tem alguns elementos ali que não seguem aquela sequência, né? Não, o último elétron, ele não entra exatamente onde teoricamente deveria entrar. Ele fica em outro subnível. Então tem algumas aí distribuições que a gente chama de irregulares, tá? Mas então, para fins de fazer essa localização aqui, a gente só consegue se fizer a distribuição de acordo com a regra, para todos os elementos, inclusive para aqueles que não seguem esta regra, ok? Então, feito esse adendo, vamos olhar aqui um exemplo de cada um, tá? Para os que terminam em S, pegando aqui o sódio como exemplo, esse númerozinho embaixo, se você não assistiu os vídeos lá sobre estrutura atômica, dá uma olhadinha, a gente fala que isso aqui é um número atômico, né? Que é o número de prótons que o átomo tem, e se não tem carga indicada aqui em cima, é o mesmo número de elétrons, é o que a gente usa para distribuir. Então vamos lá, fazendo a distribuição, que também tem vídeo sobre isso. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, então 2 com 2, 4 com 6, 10 com 1, 11, fechou. Qual é o período? Terceiro, tá aqui, ó. Período 1, período 2, tem dois subníveis, período 3. Então, terceiro período, terceira linha da tabela. Qual é a família? Então, eu olho para cá, ó. Tá no bloco S, primeira coluna. Então, bloco S, o expoente é o número da coluna. Então, primeira coluna do bloco S equivale à família 1 ou 1A. Vamos lá localizar, ó. Sódio, terceiro período, primeira coluna do bloco S. Olha o sódio aqui, ó. Terceiro período, primeira coluna aqui do bloco S, que o bloco S são esses aqui, mais o hélio que está do ladinho lá, né? Então aqui, ó, todos os elementos dessa parte aqui, se você fizer a distribuição eletrônica, terminam em S1. Todos esses aqui, ó, se você fizer a distribuição eletrônica, termina em S2, e mais o hélio que fica destacado lá, porque ele é um gás nobre, beleza? Então, todo mundo que está nessa coluna termina em S1 na distribuição eletrônica. Todo mundo que está nessa coluna, mais o hélio, termina em S2. A última coisa que eu escrevo é S2, ok? Vamos para o exemplo do bloco P, então, agora. Terminando em P, vamos pegar aqui o enxofre como exemplo. Número atômico 16, se eu fizer a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, deu 16 aqui. Então, qual é o período que ele está, né? Então, se eu olhar, ó, 1, 2, 3, está no terceiro período. Tem 3S2, 3P4, terceiro período. Qual é a família que ele está? Agora, a família eu olho para o último subnível, o subnível mais energético, aquele que eu escrevi por último.
Então eu olho aqui P4. Indica que ele está no bloco P, na quarta coluna do bloco P. Então, bloco P, quarta coluna, se eu for olhar lá na tabela periódica, ele vai equivaler à coluna 16, a família 16, na nomenclatura mais atual, ou 6A na mais antiga. Vamos conferir, ó. Ó, terceiro bloco, coluna 16. Será que eu encontro o enxofre lá? Vamos ver? Ó, terceiro período, né? Terceiro período, coluna 16 está aqui, ó. Terceiro período, coluna 16 está aqui o enxofre. Belezinha. Cravou, né? Todo mundo aqui, né, no bloco P, que é essa partezinha que está nesse azul mais claro, todo mundo que está na primeira coluna é P1, na segunda coluna é P2, na terceira coluna é P3, assim por diante até chegar na P6 aqui, ó. Então, qualquer um desses que você fizer distribuição eletrônica vai ter essa característica aí, ó. Família 13, todos eles terminam em P1. Família 14 em P2, família 15, P3, 16 P4, 17 P5 e 18 P6. O subnível mais energético vai ter essa carinha aí para todo mundo que está nessa coluna, tá? Seguindo a regra, tá? Não vamos falar nesse vídeo de exceções, mas há exceções, tá? Não nessa parte, essas exceções estão mais aqui no bloco D, mas existem. Falando em bloco D, vamos olhar aqui o exemplo do bloco D. Vamos pegar o ferro, né? Ferro, número atômico 26, se eu fizer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, até aqui dá 10, tá? Ó, 2, 4, 1, 6, 10. 3s2, 3p6, deu 18, 4s2 deu 20, 3d6. Lembrando, ó, por que não foi 3p e 3d na sequência, professor? Porque é aquele diagrama das diagonais lá que a gente faz distribuição eletrônica, e lá nas diagonais do 3p vai para o 4s e só depois para o 3d, né? Então termina em 3d6, 26 elétrons distribuídos, tá? Então, qual é o período que ele está? O período indicado aqui pela última camada. Observa que agora a última coisa que eu escrevi não corresponde ao período. Por quê? Período é o número que antecede a letra. Então, eu tenho aqui, ó, período 1, nesses dois aqui, ó, 2S e 2P, período 2. 3S, 3P e 3D está no terceiro período. 4S está no quarto período. Então, o período que o ferro está, ele vai estar no período 4, na linha 4. E qual a família? Família eu olho aí sim para o subnível mais energético. Ele vai estar no bloco D, na sexta coluna do bloco D. Então, a família vai ser aquela que está lá no bloco D, na sexta coluna. Se a gente olhar na tabela periódica, vai ser família 8, coluna 8. Vamos lá? Olha aqui, ó. Família, quarto período, família 8. Tá aqui, ó, ferro, né? Quarto período, família 8. Se você fizer a distribuição eletrônica para cada um desses elementos que está aqui e aqui embaixo, a Polutesse e o Laurêncio, você vai observar isso aqui, ó. Vão terminar em D1, D2, D3, D4 até D10, tá? Então, D1 aqui, os dois primeiros, e esses do finalzinho aqui da série dos lantanídeos e actinídeos, e aí D2 até D10 aqui. Nesse ponto que eu falo, tem alguns elementos que não seguem, né, a regra, né? São distribuições que a gente chama de irregulares, não seguem a regra, porque a estabilidade deles fica melhor se ele não seguir a regra, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes ainda. Vamos falar aqui sobre o bloco F, então. Vamos localizar eles na tabela periódica. Então, vamos pegar o primeiro do bloco F, porque a distribuição eletrônica fica muito grande. Lantânio 57 vai ser o primeiro cara que vai inaugurar o bloco F. Fizer a distribuição eletrônica dele, vai dar isso aí, ó. Essa distribuição gigante. O que interessa para nós é uma das coisas aqui, o final, ó, 4F1. Então, esse F1 vai ter uma informação importante para nós. Mas qual é o período que ele está? Qual seria o período? Então, como é que a gente analisa? Período vai ser o maior número que eu tenho antes da letra. Isso está aqui, ó, 6S2. Então, aqui, ó, período 1, período 2, período 3, tem aqui, ó, 4, tem aqui, 5, aqui, ó, chegou no 6. Então, sexto período, tá lá no sexto período. Qual é a família? Aí, os que estão no bloco F, aí não faz muito sentido a gente falar de família, e sim de série, tá? Então, todos estão no bloco F, né? Aqui a primeira coluna não é a família especificamente, né? Seria a série dos lantanídeos. Eles não são tratados como família, e sim como série. Então, todos os que estão terminando em F
vão cair numa das séries, ou a série dos lantanídeos ou a série dos actinídeos. Então, sexto período, coluna F1, né? Bloco F, primeira coluna. Olha aqui onde é que está o lantânio, ó. Tá aqui, ó. E se observar, né, o sexto período é do 57 ao 71. 57 é o lantânio, né? Então, aqui, coluna, linha 6, né? Família aqui, série, né? Não é família, série dos lantanídeos. Então, linha 6, série dos lantanídeos, está aqui F1. Se eu fizer para todos eles aqui, ó, eu vou perceber que vai ser F1 na primeira coluna, F2, F3, F4, até F14. Lembrando que lá no final, Lutécio e Laurêncio são D, né? Então, D1 e D2. O Lutécio, ele vai ser F14, D1, né? O Laurêncio também vai ser F14, D1, beleza? Então, é isso em relação à posição na tabela periódica e em relação à sua distribuição eletrônica. Um adendozinho é o seguinte, né? Para os representativos, essa parte que está em tons de azul, o último subnível nos dá já as duas informações, a linha e a coluna, exatamente. Tá? Então, se eu falar, qual é onde está, não, qual é o elemento, né, em que a distribuição eletrônica termina em 6p3. Só com essa informação eu localizo ele na tabela periódica. 6 está na linha 6. P3 eu venho para o bloco P, P1, P2, P3 é o bismuto. 6P3 é o bismuto. Né? Se eu falar, 3S2, eu venho aqui na coluna 3, na linha 3, perdão, S2 vai ser aqui, ó, magnésio. Tá? Já se eu falar, né, onde que está o elemento que termina em 3D1? Se eu olhar aqui na linha 3, ó, eu não tenho ninguém na linha 3 que termina em D. Porque não tem, dessa parte aqui no bloco D, não tem ninguém, né? Eu começo a ter elementos do bloco D na linha 4. Por que isso, né? Todos os do bloco D, se você pegar só o subnível mais energético, o número que está junto, né, ali da coluna, que eu vou encontrar o elemento, por exemplo, 3D1 é o escândio. Ele está na coluna 4. Então, toda vez que eu tenho um subnível energético terminando em D, eu não vou procurar ele na linha que está o número junto ali do D. Então, no 3D, eu não vou procurar na linha 3. O 4D, eu não vou procurar na linha 4. Eu sempre vou procurar uma linha acima, tá? Então, o 3D eu procuro na linha 4. O 4D eu procuro na linha 5. O 5D eu procuro na linha 6. Então, quando eu tenho D, eu sempre procuro uma linha acima, tá? E quando eu tenho o F, eu procuro duas linhas acima. Acabamos de falar do lantânio, né, que estava aqui, ó. O lantânio é 4F1, só que ele está na linha 6, ele está nessa linha aqui. Então, todos os que terminarem em F, eu até consigo pegar só essa informação, né? F4F7. Então, F7 vai estar aqui. Se ele é 4F, eu vou procurar ele na linha 6. Dois valores acima, dois números acima. Linha 6 é essa primeira aqui da série dos lantanídeos, né? Se for 5F13, 5F13, ó, F13 está nessa coluna, linha 5 vai ser o cara que está aqui nessa linha, porque não é a linha 5 efetivamente, é a linha 7. Tá? Então, o número que está ali junto da letra, para o caso do D e do F, não é exatamente a linha que eu vou procurar, não é exatamente o período que eu vou procurar. Para o S e para o P, sim, eu consigo usar só o subnível mais energético para localizar com uma facilidade maior. No D e no F, não é tão simples, eu tenho que lembrar disso. O D, aquele número que acompanha a letra, é, na verdade, um abaixo da linha real, então eu tenho que ir lá procurar uma linha acima, e no caso do F, são 2 de diferença. Beleza? Era isso nesse vídeo, então. Até o próximo vídeo. Se você gostou, informa aí pra gente que você gostou para que a gente possa fazer mais vídeos como esse no futuro. Obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.